Olá, começa agora o Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Nosso entrevistado de hoje é prata da casa, o servidor da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Jairo Monteiro. Jairo, bem-vindo ao Em Discussão. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar com a gente hoje. Obrigado, Thaís, é um prazer. Você já passou por vários setores da casa desde 2015, quando você entrou aqui na Assembleia, e agora está lotado no Departamento de Radiodifusão, Som e Imagem, o DRSI. O que é que faz esse departamento que foi criado há pouco tempo? Quando a gente fala em comunicação legislativa, a gente fala de muita coisa, né? Eu acho que até a população, às vezes, pode não ter clareza da quantidade de serviços que a gente presta nessa área de comunicação de forma mais ampla. Então, a gente faz parte da Superintendência de Comunicação da Casa, que depois de uma reforma administrativa que foi feita há pouco tempo, está organizada em 3 grandes setores. Então tem o setor do Departamento de Jornalismo, que está fazendo esse produto aqui, e faz vários outros, que faz a Rádio Alep, que funciona como uma agência de rádio que produz conteúdo para todo o estado de forma gratuita, faz a TV Alep, faz conteúdo no YouTube, faz o Diário Oficial, faz o Portal da Casa, todo o trabalho de fotografia, que inclusive é utilizado por toda a imprensa de Pernambuco. A gente faz muito material nesse departamento que é utilizado por outros veículos de comunicação, que a gente entrega de forma gratuita conteúdo de qualidade para ser usado, para que a população saiba o que está acontecendo no Poder Legislativo Estadual. A gente tem o Departamento de Relações Públicas, que tem também um arco grande de atividades, tem toda a parte de assessoria de imprensa, toda a parte de redes sociais, a gente tem o Instagram muito forte, que está aí em 6º lugar em interatividade em todo o Brasil, comparado com outras instituições legislativas, tem tido um crescimento muito grande. Tem toda a parte de eventos, de publicidade, de ações promocionais, uma série de eventos que a casa oferece de maneira gratuita a diversos públicos importantes. Então tem toda essa área também, que é bem grande aqui de atuação da comunicação. E a gente tem esse terceiro setor, que tem esse nome assim mais técnico, o Departamento de Radiodifusão, Som e Imagem, que ele surge de uma necessidade que a gente viu de separar um setor da casa para se especializar e tratar da parte de infraestrutura, dessa parte de captação, de processamento, de tudo que envolve imagem, som, telecomunicações de forma geral. Porque a gente tem uma estrutura que hoje em dia ela já é muito grande, da TV Alep, a gente vai conversar mais sobre isso, mas a gente já está presente aí em mais de 120 municípios do estado, então acaba que é uma estrutura muito grande para a gente gerir e manter funcionando com qualidade, além disso, a gente tem todos os ambientes da casa, que todos são sonorizados, e é fundamental o bom funcionamento disso para que o trabalho legislativo, o fim da casa mesmo, funcione. Então a gente está aqui no ambiente do plenário, por exemplo, se o sistema de som não funcionar, a reunião não pode acontecer. Então é uma área que o Mauro, que é o Mauro Lúcio Nascimento, que é o chefe do departamento, o meu chefe, que é o cara que está por trás disso tudo, que criou o departamento, ele sempre fala, a nossa função é fazer com que todo mundo esqueça que a gente existe. Então, a partir do momento que está tudo funcionando, está tudo certo, mas quando der um problema, a gente sabe que vai afetar diretamente o trabalho parlamentar. E a gente pode estar no dia de uma votação importante aqui, às vezes tem um prazo curto para aprovar orçamento, aprovar um projeto de lei, e esse tipo de problema técnico pode afetar a casa. Então, esse setor ele trabalha com isso, trabalha com toda a parte de sonorização da casa e com toda a infraestrutura, principalmente da TV Alep, que é uma estrutura grande que está aí se espalhando para fazer a informação que a gente produz aqui e principalmente o ao vivo, o trabalho dos parlamentares possa chegar cada vez mais à casa das pessoas. Então, o departamento da RSI, ele cuida basicamente do todo o parque técnico da Assembleia, da parte de áudio e vídeo. Então, para quem está assistindo essa entrevista no YouTube, ou em casa, na TV Alep, que agora é agora não, já vai fazer 10 anos que a TV Alep é um canal aberto, faz parte da TV aberta. O DRSI é quem cuida para esse sinal chegar limpinho, em boa qualidade para quem está em casa. Falando em sinal, a TV agora está em quase 120 dos municípios pernambucanos, o que é um ponto importante, um passo importante na interiorização do trabalho da Assembleia. Como que Jairo, levar esse sinal para o cidadão do interior do estado, do sertão, do agreste? Como é que isso funciona? Através de que parcerias essa interiorização do sinal ela é feita?
para esse sinal chegar na casa das pessoas, tem um grande trabalho que é feito por trás das câmeras, né? Tem toda uma infraestrutura técnica que às vezes a pessoa não tem ideia da dificuldade que é para fazer esse sinal chegar com qualidade. E esse trabalho, antes da gente chegar em vários municípios, ele teve todo um trabalho antes para a gente entrar no ar na região metropolitana do Recife. Pouca gente sabe também que o Brasil é uma referência mundial no que se refere à rede legislativa de rádio e TV. A gente tem aqui uma política pública que está sendo implementada em nível federal desde o ano de 2012, se eu não me engano, que foi a criação da rede legislativa de TV pela Câmara dos Deputados lá em Brasília. A gente tem, desde os anos 90, a TV Senado, a TV Câmara, só que eles viam a necessidade de chegar em muitos municípios, inclusive algumas capitais, em que ainda não havia emissoras legislativas, né? E isso é uma perda de transparência, né? Porque o nosso papel aqui é um papel de comunicação pública, de levar principalmente transparência para a população. Então, lá em 2013, a Assembleia assinou um acordo de cooperação com a Câmara dos Deputados e a gente recebeu um equipamento para fazer a transmissão. É um equipamento que está montado lá no Morro do Peludo, em Olinda, que foi no momento que a gente conseguiu colocar no ar, em sinal aberto, a TV Alep. E essa rede legislativa tem uma particularidade que ela é bem importante. Foi a primeira rede de TV do Brasil que atuou em multiprogramação. Então a gente consegue em um canal, por exemplo, se você está assistindo na TV aberta aqui no Recife, você sintonizou o canal 10.2. É 10.2 porque o canal 10 está dividido, né, atualmente em 3 canais, é a TV Câmara, a TV Senado e a TV Alep, ainda com a possibilidade de entrar a TV Câmara de Vereadores do Recife. Então, essa rede se estabeleceu com essa multiprogramação porque a gente consegue, com uma infraestrutura mais enxuta, mais eficiente, atender a esses diversos, levar esses diversos conteúdos à população. A gente consegue, veja a importância disso, né? A gente vê do ponto de vista da TV Alep, aqui da Assembleia, de levar o trabalho dos deputados estaduais para o cidadão acompanhar o trabalho do seu deputado, mas no momento que a gente ligou a TV Alep aqui, a gente ligou também a TV Câmara e a TV Senado. Então, são milhões de pessoas aqui na região metropolitana que puderam passar a acompanhar o trabalho dos seus deputados federais e senadores também. Isso foi um trabalho que ele chegou no ar em 2017. A gente estabeleceu uma parceria também, outra parceria que é importante, com a EPC, que é a Empresa Pernambuco de Comunicação, que é proprietária da TV Pernambuco, né, uma empresa pública estadual, e a gente compartilha infraestrutura com eles. Então a gente acaba formando uma rede que é complexa de parcerias, que é sempre no sentido de otimizar recursos e levar o conteúdo de qualidade para as pessoas, o maior número de pessoas possível no estado ter acesso aos diferentes canais, às diferentes emissoras públicas. Então a gente compartilha a infraestrutura com a empresa do governo do estado aqui, a gente recebeu o equipamento de transmissão da Câmara dos Deputados e a gente, dessa forma, faz com que todos nós consigamos levar à população esse conteúdo. E depois, a gente partiu agora, mais recentemente, para o processo de interiorização. Alguns estados do Brasil, há mais tempo, que já estão no ar há mais tempo com a TV, fizeram de forma autônoma essa interiorização. Só que tu deve imaginar que é um processo muito caro, porque, né, uma retransmissora dessas, ela envolve o envio do sinal para o satélite, envolve alugar aquele espaço, aquele terreno com uma torre, segurança, energia elétrica, sinal 5G, uma série de equipamentos. Então, se a gente fosse fazer isso de forma autônoma em todo o estado, só para a TV Alep, ia ser um custo muito grande para a instituição. E aí a gente deu a sorte e mérito do governo federal. O Ministério das Comunicações, às vezes, ele é muito visto como um ministério de trocas políticas, de rearranjo, é falado na reforma ministerial. De publicidade. Muito da parte de publicidade, mas não é muito discutido as políticas públicas que são realizadas ali, né? E uma política muito importante foi o PDB, chamado PDB, que é o Programa Digitaliza Brasil. Foi criado ali, implementado em 2021 e foi implementado até 2023, porque foi feito um leilão para as empresas que queriam operar o 4G no Brasil. E a partir da compra dessas outorgas foi separado um valor, cerca de 800 milhões de reais, para a implementação do PDB. E esse programa, ele é um programa do governo federal para interiorizar a digitalização, né? A gente foi protelado várias vezes esse prazo, né, que é desligar o analógico,
mas finalmente chegou, está desligado o analógico agora, né? Parecia que não quer chegar, mas chegou. Muita gente via esse processo com medo, né? Vou perder sinal, não vou mais receber, não vou mais conseguir ver TV. Que é uma realidade que às vezes a gente aqui na capital não tem a dimensão, né? Que tem vários municípios do interior que as pessoas têm poucas opções, muito pouca gente tem TV a cabo, tem streaming, às vezes tu tem pouquíssimos canais de TV aberta disponíveis, né? E muitos desses municípios não estavam digitalizados, então foi disponibilizado esse recurso e aí os estados foram chamados a cooperar para fazer essa coordenação junto a todos os municípios para isso rodar, para isso realmente acontecer. E aí a Assembleia Legislativa foi muito importante nesse processo, a equipe do Mauro, né, liderada pelo Mauro, com outros colegas que estavam lá na época, Clarissa, Rejane, que fizeram esse trabalho de formiguinha, de entrar em contato com todas as prefeituras do estado, para que eles aderissem ao programa e fosse sendo feita a instalação de várias retransmissoras de sinal digital. Hoje a gente está aí em mais de 120 municípios. Rairo, vocês não começaram, agora acho que no final do mês de agosto, né, inclusive foi notícia em vários portais, que a Assembleia deu início, o departamento também deu início a uma segunda etapa de manutenção preventiva dessas repetidoras, né? Como é que é esse processo e por que ele é tão importante? E qual é o papel de cada ente nessa manutenção, nessa questão de levar o sinal para o interior? Porque eu imagino que a prefeitura também tem uma contrapartida, a Assembleia tem o papel dela, o governo federal tem o dele. Como é que funciona? Exatamente, Thaís, assim que funciona com uma repartição de responsabilidades. Cada município, quando ele adere ao programa, ele recebe, feito uma doação dos equipamentos de retransmissão para a prefeitura daquele município. Só que, assim, a gente tem muitos municípios aqui em Pernambuco, é uma realidade de todo o Brasil, mas acho que aqui no Nordeste é mais forte ainda, de muitos municípios que têm muito pouco recurso. E, por mais que a comunicação pública seja importante, entre destinar, às vezes, um recurso para merenda escolar ou para saúde, para algo que é muito urgente, às vezes o município acaba deixando um pouco de lado essa infraestrutura. E se a gente instalar essa infraestrutura em 120 municípios e deixar essa infraestrutura começar a se corroer, começar a envelhecer, sem a gente dar devida manutenção, a gente vai acabar perdendo esses equipamentos. E são equipamentos caros e que podem ter uma vida útil muito grande. É basicamente recurso público que está lá prestando um serviço para as pessoas e que a gente tem que cuidar dessa infraestrutura. Então, a Assembleia não teria a obrigação de fazer a manutenção desses equipamentos, em princípio, só que a gente chegou à conclusão, depois de tentar resolver de outras formas e de conhecer a realidade desses municípios, de ir a campo. O Mauro foi em vários municípios, conversou com prefeitos, com a equipe de cada município e viu a realidade dessas cidades. E a gente viu que a melhor forma seria a Assembleia chegar, atuar na ponta e ajudar os municípios a fazer uma manutenção, pelo menos preventiva, desse equipamento. E a gente está fazendo isso. Já aconteceu uma primeira rodada que a equipe que a gente contratou já passou por todos os municípios que têm essa infraestrutura. A gente já tem um diagnóstico detalhado de cada município, onde está faltando a chave para o técnico entrar, onde não foi cortado o mato, onde está faltando algum equipamento, quais equipamentos estão com defeito, quais peças a gente tem que adquirir para substituir em cada equipamento. Todo esse diagnóstico a gente já tem. Inclusive, o nosso contato com o Ministério das Comunicações, a Seja Digital, que é a empresa que implementa essa solução no Brasil inteiro, eles até surpresos com a nossa proatividade e com o nível de detalhamento do nosso diagnóstico, né? Agora está sendo já feita a segunda rodada, a segunda passagem, e a gente já está vendo uma melhoria muito grande. Várias prefeituras que a gente tinha entrado em contato para tomar alguma providência já estão tomando, vários equipamentos que estavam com problema agora já estão funcionando. Então a gente sabe que é uma coisa que é permanente, inclusive sempre pode ter algum cidadão que está assistindo pelo YouTube, que na sua cidade está fora do ar, mas saiba que a gente está de olho nisso. Se não entrou no ar ainda, a gente pode conversar depois sobre como que a gente pode fazer para o município entrar no ar, e pode ser que esteja fazendo parte do PDB e que esteja fora do ar por algum problema técnico, mas a gente vai tentar, a gente está de olho e vai tentar resolver rapidamente e que todos os municípios estejam aí com o seu equipamento funcionando. O Em Discussão vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. O nosso entrevistado de hoje é Rairo Monteiro, servidor da Alep e membro do Departamento de Radiodifusão, Som e Imagem. Daqui a pouco a gente volta.
O Em Discussão está de volta. O nosso entrevistado de hoje é Jairo Monteiro, servidor da casa e integrante do Departamento de Radiodifusão, Som e Imagem. Jairo, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho do PDB, que é o Programa Digitaliza Brasil, não é isso? Mas existe um outro programa do governo federal, que é o PBD, que é o Programa Brasil Digital. Parece um troca-língua, né? Um troca-palavras, mas a gente se enrola um pouquinho, mas vamos explicar o que é o PBD e qual é a diferença para o outro programa, o PDB. Falta um pouquinho de criatividade para o pessoal inventar outro nome, né? Mas é porque o objetivo ele é similar. O escopo é um pouquinho diferente, mas é o objetivo similar. Em 2023, se eu não me engano, o governo federal lançou, então, o Brasil Digital, que é um programa mais específico, menor, né? O outro tinha 800 milhões de reais, esse tem 150 milhões de reais, recursos oriundos do PAC, né? Do Programa de Aceleração do Crescimento, voltado para a gente chegar em mais municípios que não foram contemplados pelo programa anterior e principalmente voltado para emissoras públicas. Então, aqui no caso de Pernambuco, voltado para TVPE, né? TV Pernambuco, TV do Governo do Estado, e também voltado às emissoras legislativas. Então, no âmbito desse programa, a gente está trabalhando agora para tentar colocar outros 8 municípios no ar. Eu não vou saber te dizer de cabeça todos, mas estão ali Santa Cruz do Capibaribe, Limoeiro, tem outros municípios, Belo Jardim, e mais alguns municípios que a gente vai tentar colocar no ar a partir desse programa. Tem todo um trâmite, a gente está mapeando quais os locais que podem ter infraestrutura, que a gente possa aproveitar, né, que tenham torres, que tenham abrigos para instalar esses equipamentos com segurança, onde que a TV Pernambuco tem infraestrutura também nesses municípios. Às vezes eles têm infraestrutura, mas faz muito tempo que eles não utilizam, às vezes eles têm uma infraestrutura que está ok para a gente utilizar, e a gente deve fazer uma parceria, uma nova parceria com eles para entrar em alguns municípios e eventualmente onde eles não estiverem, a gente tentar uma parceria talvez com a Câmara de Vereadores local. A gente está estudando agora a situação de cada município, cada caso é um caso, e a gente estabelece onde vai ser esse local, o instrumento jurídico para a gente firmar essa parceria, e aí a gente dá entrada junto ao Ministério das Comunicações para a gente receber esses equipamentos, instalar e depois entrar no ar. Então é um processo que ainda vai levar um tempo, não deve se resolver agora tão rapidamente, é algo que eu acho que é mais para o ano que vem, mas a gente tem essa perspectiva de chegar em mais municípios. Se um município que ainda não recebe o sinal da TV Alep, ainda não faz parte dessa rede, ele quiser participar, ele quiser começar a receber sinal da TV Câmara, da TV Alep, da TV Senado, como que ele pode proceder? Ele procura a Assembleia, procura o departamento? Como é que é esse trâmite? Normalmente, os municípios que não estão contemplados nesses 2 programas, quem pode entrar em contato com a gente para a gente estudar aquela situação e prestar algum apoio são as câmaras de vereadores. Né? Então, a gente está à disposição, as câmaras de vereadores podem entrar em contato aqui com a Assembleia e pedir para falar com o nosso departamento, o Departamento de Radiodifusão. Eles vão passar para a gente vai conversar com eles e vai ver a situação daquele município, como que a gente pode eventualmente fazer uma parceria, às vezes dar orientações técnicas, porque os municípios às vezes eles não têm equipe ainda para trabalhar com isso, não sabem nem exatamente qual o perfil de equipe eles vão precisar, ou às vezes eles têm uma equipe nova, mas ainda não tem instrumento jurídico, ou não tem orçamento ainda e não tem dimensão de que tipo de equipamento, de que tipo de... para onde eles têm que ir para fazer a sua emissora própria. Então a gente, como já tem alguma experiência, está sempre aberto para receber o contato dos municípios e conversar. Além disso, a gente tem um que outro processo específico que a gente solicitou o canal de forma autônoma. Um caso importante é o caso de Petrolina, né, que é um município dos mais importantes do estado e que não está contemplado em nenhum dos 2 programas em nível federal. Mas a gente solicitou o canal, já saiu, está para sair agora, a gente está com notícias boas que deve sair a outorga desse canal em breve, e a gente vai fazer o possível para entrar no ar lá, que vai ser bem importante para a população da região. A Petrolina é uma das maiores cidades do Vale do São Francisco, acho que vai ser realmente uma iniciativa bem interessante. Ainda sobre TV, Jairo, no mês passado, o presidente Lula fez o lançamento, né, participou do lançamento da TV 3.0, que
vai integrar a internet, né? Uma questão de serviço ao usuário, vai ser uma maneira de ver TV mais individualizada, né? mais específica ali, com os conteúdos voltados às preferências de cada usuário. Como que isso vai se aplicar às TVs públicas? A comunicação pública também vai entrar nesse escopo? A TV digital que a gente tem hoje, ela tem uma interatividade e uma qualidade também de imagem e som limitada. Dá para a gente pensar a TV 3.0 como uma experiência mais próxima do que a gente tem com o streaming. Quando a gente usa lá o Netflix, o Disney, essas plataformas, a qualidade que a gente tem e a facilidade de navegar, de escolher onde a gente quer, a experiência do usuário de uma forma geral é muito mais fácil do que quando a gente está lidando com a nossa TV digital. E a TV 3.0, ela está sendo pensada do ponto de vista que é algo que é bem importante, quando houve as outras evoluções da mídia TV, a TV pública sempre correu atrás depois. Beleza, foi estabelecido o modelo da TV digital. E agora? Como vão ser as TVs públicas e tal? E no caso da TV 3.0, já está sendo feito um movimento, liderado também pelos colegas lá do Congresso Nacional e também da EBC, né, da Empresa Brasileira de Comunicação, no sentido de já pensar como que vai ser a oferta de conteúdo das emissoras públicas nessa TV 3.0. A gente esteve recentemente no evento em Brasília, em que foi apresentado como que está atualmente a discussão disso, e está sendo pensado uma série de medidas para a gente poder ofertar serviços públicos nessa TV 3.0, para a gente conseguir ofertar algo que parece trivial, mas que é fundamental. Quando cada pessoa liga a sua TV, aquele layout do que aparece ali, cada TV tem o seu sistema operacional e tem uma forma diferente daquilo ali ser realizado. E às vezes é até difícil tu encontrar onde que está a TV aberta, porque ele abre, preferencialmente, alguns streams que de repente tem vinculação com aquela marca e tal, e vai chegar um ponto que vai ser muito difícil tu encontrar o canal. Às vezes tu quer olhar um canal, uma emissora pública, e fica até difícil tu achar ali. Então até isso está sendo pensado, de fazer uma regulamentação disso, que privilegie um espaço nesse layout para que o cidadão consiga acessar de forma fácil e prática esses canais. Também como que essa plataforma, no momento que tu acessa, como se fosse um app com as emissoras públicas, como que tu pode fazer um pool para ofertar uma série de conteúdos das emissoras públicas de uma forma, ao mesmo tempo, integrada, que tenha muito conteúdo disponível naquele mesmo app, mas que ao mesmo tempo possa ter algum grau de individualização, porque a gente sabe que um diferencial que tem do streaming e do uso da internet, aplicativos de forma geral, à medida que tu usa aquela tecnologia, ela vai se adaptando ao teu gosto, né? Então a gente também vai ter possibilidade de alguma forma ofertar conteúdos também, tendo em vista a individualização do gosto do telespectador. Então são uma série de ferramentas que vão estar disponíveis, além da imagem 4K, que hoje não é disponível, a gente não tem possibilidade, inclusive como a gente usa multiprogramação, são 3 canais no espaço, como se fosse de um, né? Então a gente tem aqui, a nossa TV agora está em Full HD e a TV Câmara e Senado, se eu não me engano, estão em SD ainda. Mas aí a gente vai poder utilizar uma imagem, qualidade de som e imagem muito melhor. Então uma série de coisas. Porém, isso vai demandar toda uma atualização da infraestrutura. E aí vai ser todo esse processo que a gente fez de instalação, de interiorização, de manutenção. Tudo isso também vai ter que ser revisto. Parte desse parque a gente vai poder reutilizar e parte vai ter que ser substituído. Então, é algo que a gente tem uma perspectiva legal, é algo que o Brasil tende a ser sempre pioneiro, o Brasil é referência mundial em TV, mas tende a levar um tempo ainda para a gente conseguir implantar isso para as emissoras públicas. Joia. Eu vi que também uma das barreiras seria a questão da internet, né, do acesso à internet, principalmente nos lugares mais afastados, municípios dos estados, por exemplo, do norte, né, ali perto de regiões florestais e tal, que tem uma dificuldade com o sinal de internet e que vai ser um consumo muito alto para a pessoa poder realmente acessar todos esses serviços. Espero que, né, ainda deve demorar um pouquinho, mas que as coisas se organizem para todo mundo ter acesso a esse serviço tão bacana. Thaisa, a gente sempre acaba começando pela capital, né?
Só que o consumo de mídia no interior, a população no interior é a que mais precisa, porque o alcance do streaming, da internet 5G e tal, na região metropolitana sempre é maior do que no interior. E a gente tem pesquisas recentes aí, ainda cerca de 50% da população se informa pela televisão, ainda o tempo médio de consumo de TV é mais de 4 horas do brasileiro. O brasileiro assiste muita TV ainda, né? E claro que toda essa infraestrutura, tudo esse conteúdo que a gente está fazendo aqui também vai para a internet, também vai para outras plataformas, né? Mas talvez algumas pessoas se perguntem, vale a pena investir dinheiro público ainda para uma infraestrutura de TV aberta e tal? Vale a pena, ainda vale a pena. São muitas pessoas que não têm acesso à informação, né? Que se não tiver acesso a ver o seu deputado trabalhando pela televisão, ou ter acesso ao canal do YouTube, ou a ver os discursos, ou acompanhar de alguma forma, vai acompanhar isso de 4 a 4 anos quando acontecer o debate eleitoral e chegar um representante do seu município. E às vezes não vai saber o que ele fez nos últimos 4 anos. Então, ainda vale a pena e por muito tempo ainda vai ser essa a realidade. É isso, né? Então, só para deixar bem claro que investir em comunicação pública é sim investir em cidadania, é sim investir ali na educação política das pessoas, para que as pessoas possam realmente cobrar mais, né, dos representantes, das pessoas em quem eles votam e votar com mais qualidade quando vierem as eleições. Jairo, uma última pergunta em relação ao departamento, né, a atuação do departamento, é sobre a Rádio Alep, né? A TV entrou no ar, na rede aberta, no canal aberto, em 2017, mas a Rádio Alep, ela ainda não está no dial, né? Existe algum plano, algum projeto para que o pernambucano possa ali acessar a Rádio Alep e escutar a Assembleia Geral, o Alep Notícias, a transmissão do plenário ao vivo na rádio? A gente tem intenção também de implementar a Rádio Alep FM na região metropolitana. A rede de rádio legislativa no Brasil, ela é muito mais embrionária em relação à TV. Há emissoras muito antigas, né? Inclusive lá em Brasília, a Rádio Nacional e tal, que tem uma tradição de várias décadas, mas ela não é muito capilarizada no Brasil, e aqui em Pernambuco a gente ainda não tem rádio FM. A gente tem a Rádio Alep, que funciona como uma agência de notícias, que produz conteúdos diários e que são utilizados por várias emissoras do estado. A gente solicitou a outorga do nosso canal FM, e a gente está com uma perspectiva muito boa de que saia a liberação dessa outorga ainda esse ano. E aí a gente vai poder partir para as próximas etapas, que é de adquirir a infraestrutura necessária, instalar um período de testes e entrar no ar. É algo que aí para os próximos 1, 2 anos a gente tem uma boa chance de entrar na região metropolitana com a Rádio FM. Aí é um pouco diferente da TV, porque a TV a gente consegue dividir o canal entre mais de uma instituição, né? Então esse canal aqui a gente consegue ter um canal só da Alep, um canal só da Câmara dos Deputados e um só do Senado. Na rádio a gente vai dividir o tempo de programação, então a gente vai ter lá umas 6 horas diárias que vai ser da Assembleia Legislativa, umas 6 horas que vai ser da Câmara dos Deputados, e assim vai. Aí vai depender de como que vai ser o modelo mais para frente. Mas a gente vai ter a capacidade, que é assim, eu sempre falo que, né, na minha opinião, assim, o prime time, o mais importante de uma emissora legislativa é o ao vivo do trabalho legislativo. Não é propaganda do poder, não é algo editado, não, é a realidade do debate como ele se dá, com o contraditório, com o governo, com a oposição, com os diversos temas que transitam pela casa, e o cidadão vendo ali em tempo real como que está funcionando a sua representação aqui na Assembleia Legislativa. E a gente vai ter capacidade de colocar no ar, de forma primordial, esse ao vivo também na rádio, para as pessoas poderem acompanhar. Joia. Jairo, muito obrigada pelo seu tempo, por ter topado a nossa entrevista aqui no Em Discussão. As portas estão abertas, quando você quiser voltar, quando tiver novidades sobre a rádio, a implementação da rádio, a gente vai estar aqui para também divulgar esse serviço, esse trabalho que é muito pró-cidadania, né, que o Departamento de Radiodifusão, Som e Imagem executa, embora a gente ache que é uma coisa muito técnica, mas é essa parte técnica que faz com que a TV Alep e a Rádio Alep possa chegar na casa das pessoas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. O Em Discussão fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você pode acessar o canal da Alep no YouTube. É youtube.com/@assembleiape.
Até mais.